expedição de carro em família é diferente. Eu sou o Felipe Varoni e a minha especialidade é preparar veículos expedicionários para a família. A gente é de Jaraguá, Santa Catarina, e prepara os carros para cada diferente nível de família e nível de carro que essa família tem. Isso vai desde um 4x4, um carro mais alto, um carro mais baixo. E o que a gente faz aqui é entender o que essa família quer. E essa família é pai, é mãe, filho, filha, cachorro, gato. Fazer essa preparação e solucionar aquele problema que a gente vai ter que identificar para fazer essa expedição, essa viagem. Trabalhar isso com o carro que a família tem. Expedição de carro em família já começa pelo número de pessoas que estão dentro do carro. É tu, tua esposa, teu filho, tua filha, teu cachorro. Já é mais gente que tu tem que se preocupar com o bem-estar durante o deslocamento, durante a viagem. Que tipo de caminho que tu vai fazer? Qual é o carro? O teu carro está preparado para fazer o quê? Isso é um planejamento. Consegue fazer uma expedição com qualidade, com conforto. Se for a tua primeira viagem, ou se for a tua 10ª viagem, ou for dar uma volta ao mundo, né? A ideia é tu ter isso, controle sobre isso, o máximo de controle para ser uma expedição bacana para tua família e voltar. E tá todo mundo pensando já na próxima. É isso que a gente quer trabalhar e fazer. Parem de dar desculpa, né? Que a minha mulher não gosta, que a minha filha não gosta, que o meu cachorro não gosta, não dá porque o cachorro não tem quem ficar. Então isso tudo a gente quer ajudar nisso, fazendo um planejamento. Isso, a partir do momento detecta todos esses itens que tu tem que abordar para viajar, fica fácil de sair de casa, seja para um dia, seja para 2 dias, mais dias até. É óbvio que a tua mulher não vai gostar de ir num lugar que não tem nem onde é o banheiro, não tem chuveiro quente, não tem onde dormir confortável. Ninguém gosta de sair de casa para passar mal. Então, para te tornar isso bacana e divertido para tua família, para fazer outras viagens, tem que planejar isso. Tem que ver onde é que tu vai ir, qual é o tipo de criança que vai estar junto também. Eu acho que quando tem criança é importante pensar em não depender de restaurante, porque não são todos os lugares que eles vão comer, que eles vão gostar do tipo de alimentação, principalmente quando você está falando de fazer uma expedição e ir para outro país. Tudo muda, né? O tipo da alimentação muda. O Felipe gosta de ter todas as experiências da alimentação local, né? Estômago de avestruz. Estômago de avestruz. Ele come lhama, come tudo. Se tiver de alimentação local, ele gosta de experimentar. Então, assim, a gente fazia um pouco isso de ir em restaurantes para experimentar, mas sempre pensando que tinha que ter alimentação dentro do carro adequada para os meninos. E horários também, né? Claro que a criança vai ficar chata se ela tá com fome, né? Não vai curtir a viagem se for. Não param para eu comer na hora que eu tenho fome. Pô, quem é que vai curtir? Né? Qual é a criança que vai gostar de viajar no carro se ela tá com fome e tem que ficar esperando que nem um adulto até a hora de chegar no lugar para comer? Então tudo isso a gente pensava, não, a gente, de repente, se hoje vai se estender mais na estrada, vamos pensar em parar em algum lugar, fazer um almoço legal na beira da estrada, né, para eles correrem, curtirem o passeio. Porque senão, se tu achar que o teu filho vai se portar que nem um adulto e entender, não, a gente tem que sair daqui do ponto A até o ponto B e não podemos parar. Se você achar isso, vai ser difícil. Vai se tornar uma experiência pesada para a família. Hoje a gente tem muita facilidade de informação. Por exemplo, vai para tal camp, manda lá, WhatsApp, liga para lá, vê nas informações, tem água quente no banheiro. Isso é uma preocupação básica, né? E todo mundo gosta de chuveiro e banho quentinho, né? Então, isso é planejar antes da viagem. Curtir esse momento junto com a família. Água quente no chuveiro, banheiro de qualidade, transporte.
tempo de deslocamento. É bem diferente do viajar, tua esposa, que tu consegue percorrer grandes distâncias sem parar para ir no banheiro, sem, né? Tu consegue controlar o teu corpo muito melhor que uma criança, por exemplo, que quer parar para fazer xixi, por exemplo. Então isso é diferente do que quando tu viajava, ou que tu acha que é viajar com os teus manos, né? Os teus brothers, sabe? Isso é diferente. Então tu tem que pensar sobre isso e planejar. Seja ligando para os lugares que tu vai antes, ver na internet como é que é isso aí, se é bem recebido, se é criança, se tem lugar para ela brincar, se for pequena, se tem fraldário. Isso tudo é bem diferente. Aí, planejar viajar para um lugar tão distante, assim, uma estrada, ainda na época, isso a gente está falando de 2013, 12. Naquela época, assim, a gente ia pegar muitos trechos ali sem abastecimento e sem conhecimento da estrada. Então, com uma criança muito pequena, 2 anos, né? 2 crianças, mas um muito pequeno. A gente tinha que ter obrigatoriamente como comer dentro do carro, como alimentação, independência assim na alimentação. E aí a gente foi fazer um planejamento de como que faz para colocar uma geladeira dentro do carro. Daí a gente pesquisou dos caminhoneiros e tal. E aí tu foi atrás. Isso aí eu comprei. Aí tu fez a instalação, a gente comprou um frigobar. Frigobar. Tu fez uma instalação de frigobar dentro do carro. E isso era em Porto Alegre e eu não achei, isso que eu já circulava entre o meio off-road, quem fazia esse tipo de instalação ou preparação. Eu acabei indo numa cidade vizinha que atende caminhoneiros, São Sebastião do Caí, eu e o Vini, com o frigobar, inversor, e aí eles faziam essa instalação lá numa oficina. Ou seja, claro que hoje faz muito sentido, né? Eles vivem na estrada, então para eles isso aí é comum fazer. Mas para carro 4x4, carro para família, não tinha isso. Tinha que procurar um caminhoneiro. A gente tinha que ter como armazenar leite, carne, ovos, frios, frutas. Eu lembro que eu levava várias seletas de legumes, aquelas congeladas. Sim. Para poder fazer comida com legumes, assim, comida fresca. Porque viajávamos com crianças, né? E não podia comer em qualquer lugar, arriscando, né, uma intoxicação alimentar e outras coisas. Fora um efeito que acontece, que normalmente aparece nas primeiras horas de viagem. Isso é um efeito do ser humano, assim. Tu não tá acostumado a viajar tanto tempo com a tua família dentro do carro. Cada um tem escola, tem trabalho. Bota todo mundo dentro do carro, cheio de mala. Ninguém se mexe, já começa a ficar ruim ali. Imagina tu pegar 3 horas de convívio confinado, começa, isso é natural. O caminho, se tu não tem ele pré-definido, fica ruim. Dobra aqui, entro ali, faço aqui. Não, pensa antes nisso. As alternativas que tu tem para te chegar lá são essas. Isso evita muita coisa durante, assim, que a gente sabe disso, né? Eu já tive isso em família, inúmeras, não é brigas, mas é aquela tensão, né, do desconhecido, porque às vezes tu tá indo para um lugar que tu nunca foi. E o mapa dizia, é só ir por aqui e está interrompido aquela via, por exemplo. Então, pensa que isso tudo acontece na família. E é hora de vocês pensarem. Aí eu digo, é respirar mesmo, sabe? Respira e segue, porque vocês têm uma ideia onde é que vocês querem chegar. Então, começa devagar. A primeira coisa que tem que ter é vontade de sair de casa. Parece óbvio, mas é óbvio, né? Tem que sair de casa. Organiza. Quanto tempo tu tem para viajar? Isso determina que distância tu vai conseguir percorrer. Define lá que tem X tempo para viajar e que nesse trajeto vai ter altitude, vai ter erosão, vai ter areia ou não vai ter, né, nenhum tipo de desafio maior. A partir daí tu começa a planejar. Então, se eu quero sair da minha casa e ir até o ponto B, que é o destino, tudo aquilo que eu vou transcorrer eu tenho que preparar o meu carro. Começa já alimentação, aquilo que eu vou ter durante a viagem, o que eu vou preparar para a gente nesse deslocamento, tipo de abastecimento, se eu tenho abastecimento nesse percurso, que autonomia o meu carro faz para ter essa viagem, que tipo de pneu que o meu carro vai usar para esse tipo de viagem, que tipo de bagagens que ele vai levar, se vai ser tudo dentro do carro, se vai ser num bagageiro, se vai ser um acoplado atrás, isso tudo é um planejamento que é legal de ser feito. A família inteira participa disso, sabe?
discute, vê paisagens, vê a internet, se coloca naquela posição de estar ali vendo aquilo acontecer. Então essa é a preocupação de um pai de família, de uma mãe de família ter esse trajeto praticamente mapeado e sabendo da confiança que aquele carro vai te levar. Tu pode ter essa confiança, né, levando o teu carro no mecânico que tu olhou, que ele é especialista naquele carro, tu tomou esse cuidado de tem um cuidado de usar o teu carro não só para uma viagem, uma grande viagem, tem que usar, tem que conhecer o teu equipamento. Isso é muito, muito, muito importante, tem que conhecer o carro que tu vai ir. Olha, vou fazer 1000 quilômetros, tu tem que conhecer o teu carro, tem que saber o que barulho que ele tem, que som que ele tem, para entender que numa viagem ele está pronto, tu fez tudo aquilo antes de sair de casa. Aí a gente entendeu o carro, que a gente tinha que planejar naquele carro para poder ir até o Atacama com ele. Preparar, eu desmontei o carro por dentro para fazer isolamento termoacústico, tirei teto, que nem aqui, ó, tá sem o teto porque a gente tá fazendo modificações. Desmontei painel, desmontei tudo aquilo que a gente vai vendo de informações para deixar o teu carro melhor e adaptado. Então, procurava... Porque o Defender não tem isolamento térmico, né? Não, originalmente não. Então ali a gente começa a transformar isso tudo para planejar a viagem, com pequenas viagens a gente fez também antes. 1 dia, 2 dias, testando os equipamentos. Aí os equipamentos que a gente comprava, a gente planejava um final de semana para testar. Isso aí, para ir acampar, levar a família, preparar a sua comida. Então isso tudo fez parte de uma preparação com pequenos testes para uma grande viagem, que daí algumas pessoas até diziam, né? Nossa, precisam fazer uma aventura. Para nós não era uma aventura com esse som, essa ideia de aventura, algo arriscado, não. É uma viagem, né? É para um lugar que a gente tem curiosidade de ir e a gente vai preparado. E quando a gente faz coisas com a família, a gente tem que pensar em evitar riscos também, né? Mesmo sendo aventura. Porque lembra que eu queria entrar com o carro lá no Salar e dar uma andada muito longe, assim? Sim. Aí tu disse, não dá pra fazer isso. Porque nós estamos sozinhos, só a nossa família, e eu não me programei pra entrar no Salar e sair andando, depois eu me perco. Sim. Não tem referência. Sim, aquelas limitações. A gente não tinha referência de localização e a gente não tinha todos os equipamentos para isso. A gente não podia se colocar em risco. Isso é legal nisso numa viagem, assim, quando tu tem o limite físico, que é o teu carro, para onde ir. Então tu não vai te colocar, que nem nesse caso a gente tá falando de um Salar, que é um ambiente igual por muito tempo e o risco de tu se perder ali é grande. A mesma coisa eu digo atravessar um alagado, atravessar um atoleiro, se tu não tem um guincho, se tu não tem a técnica para tirar, não vai. Tem outras rotas. Nessa viagem tu não precisa fazer tudo que tem que ser feito. Faz com as tuas limitações. E aí tu consegue aquilo que é o resultado final, é ir, conhecer, curtir, voltar já pensando onde é que vai ser a próxima. Sim. O primeiro item que eu vejo é o colchão, por exemplo. Ninguém testa o colchão em casa antes, como é que enche ele, se é com uma bombinha, se é com um inflador. Eu mesmo já fiz isso numa viagem. Eu economizei na época, acho que era R$60, eu não quis comprar um soprador de colchão, porque não vale a pena para essa viagem, e eu levei só um enchedor com pé, para encher 2 colchões. Até hoje eu me arrependo de ter feito aquilo. Eu voltei da viagem, eu comprei aquele inflador para não usar, mas só para mim ter, porque assim, toda noite que eu ia lá eu tinha que encher aquele colchão desgraçado, bombeando, para dormir, para acordar ele meio vazio ainda no chão, no outro dia, né? Então essas histórias assim de dar errado, de não pensar antes, testar antes, a gente tinha que ter testado enchido esse colchão em casa antes. Aí, depois de planejar tudo isso, tem os mesmos acontecimentos que a viagem, a estrada te coloca, né? Que é ali que é legal, as soluções que tu vai ter que dar com aquilo que acontece. Sim. E nessa do Atacama, teve o frio durante a noite,
A gente estava acampando com barraca de chão, colchão de ar, e teve também os passeios lá, que nenhuma empresa lá leva crianças menores, eu acho que de 8 anos, né? Eu nem lembro, mas eu sei que como tinha o Vini, não, pequeno assim, não dava para ir em passeios guiados. Então todos os passeios a gente teve que fazer sozinho. A gente foi pro Salar, a gente foi pros geysers, tudo sozinho. Só o nosso carro. E uma das histórias que a gente lembra bem é na primeira noite que a gente estava lá. A gente sabia que era o deserto mais seco do mundo, que ia fazer frio à noite, mas então a gente comprou colchão de ar, isolante, colchão, saco de dormir para -5, -10. Ou seja, a gente pensou nisso tudo, mas a gente não conseguiu prever que o colchão de ar não deu conta de isolar o frio que vem do chão. Vem do chão. Aí eu acho que era 3 da manhã, ninguém mais conseguia dormir com dor na coluna, assim, é um frio muito intenso. É um frio que eu nunca tinha passado. Não adiantava se cobrir, era de baixo, assim, a coluna parecia que travava, sabe? Aí a gente acordou, botamos um colchão em cima do outro e dormiu todo mundo em cima desse colchão pra gente isolar o chão das nossas costas. Distância, Então, por mais distância. Isso serve para um aprendizado. Para cada viagem tu tem essas dificuldades que vão acontecer. Tu te propôs a resolver aquilo ali. Sim, e aí a partir dali a gente começou a pensar na barraca de teto. Exatamente. Que te isola sempre do ambiente no chão. Mas é um caminho de evolução, né? Tu tem que ir lá testar a primeira. A barraca de teto te isola do perrengue da chuva, do solo molhado e também do frio que vem do chão. Que é diferente do frio do ambiente externo, assim, o frio que vem de baixo. Isso é os desafios que acontecem. Na questão do carro, assim, parece básico, mas a gente tem que testar o step do carro em casa, sem chuva, sem ser de noite, sem sol. Vai lá, pega o teu macaco do carro, levanta ele, troca a tua roda, bota lá, porque daqui a pouco tudo isso é importante para não dar errado. Não vai lá no dia que tá chovendo, tá frio, sem internet, o seguro não funciona, tu vai ter que trocar a roda do teu carro e aí tá todo mundo louco dentro do carro porque tu precisa resolver e tu não sabe resolver, tu não te preparou. E essas histórias assim, chuveiro, frio, banheiro sujo. Hoje está lá na internet, características dos banheiros, se tem limpeza, se não tem. Tu não vai ter aquela surpresa, nossa, banheiro imundo. Não vai nesse lugar com a tua família se tu quer essas primeiras experiências agradáveis, né? Se for uma surpresa durante o caminho, teve que parar em algum lugar, ok. Mas se tu já leu lá, acredita no que as pessoas dizem lá. O ambiente aqui não é bem cuidado, não vai. Não arrisca ir lá, tu não tem uma infraestrutura para tudo isso. Isso transforma essa experiência ruim para todo mundo. Não é só para tua esposa, para o teu filho, para tua filha. É ruim tu sair de casa e passar mal. Tu vai lá ver um lugar que é bacana, uma viagem que é divertida e é ruim. Depois na volta é um trauma de ficar com essa experiência que o próximo vai ser ruim também. Isso não é legal de ter. Por isso que é importante a gente sair de casa, né, com as pessoas que vão nos acompanhar durante uma expedição. Porque é aí que a gente vai ver as necessidades que aparecem no caminho, para poder planejar melhor. Não adianta tu achar que planejou tudo, sim, se não testou. A gente não testou o nosso colchão antes de ir para Atacama no chão. Exatamente. No chão, no frio, né? Não, a gente acha que não chegou, a gente testou dormindo em campings, lugares quentes. A gente não testou no inverno, no frio. Claro que não dá para testar todas as situações. Sim. Mas é importante tu entender quem é que vai contigo, o que essas pessoas, né? Poxa, eu sinto mais frio, tem gente que não sente tanto frio, não se incomoda. É importante pensar nesse planejamento, assim, que seja legal para todo mundo, sim, com carinho, né? E é isso que a gente começou a fazer. Sim. E começamos a entregar isso para outras pessoas também. Exatamente, a gente viu essa necessidade, essa criação de soluções é o que a gente se propõe a fazer e faz na Varone. Entender o que essa família quer fazer e preparar o carro dela
para esse tipo de uso. Porque tem coisas que, por mais que exista toda uma indústria, não está pronto. Não existe solução pronta. Para cada um, né? É. Até porque cada um a gente entende que tem o seu carro. E não precisa ser o carro preparado, aquele de filme, né? Sim. É o teu carro, é sair de casa, é criar essa primeira experiência. Sai um dia de casa, vai lá, acampa, compra equipamento, a barraca que vai usar, não precisa ser a mais, é sair de casa. Esse é o nosso lema, né? Saia de casa. É. E às vezes assim, não adianta indicar um carro super off-road para as pessoas que só andam em asfalto, não precisa. Exatamente. Não precisa, também precisa quem gosta de sair da estrada, como a gente. Sim. Né? Daí teve até o planejamento da carretinha, quando a gente passou pro Defender 90, sim, a carretinha ser off-road, porque não adianta ter uma carreta, puxar um mini trailer que não seja off-road no carro off-road. Sim. Aí a gente não ia conseguir sair da estrada com o trailer. Então, a gente sempre gosta de sair da estrada. Para nós é importante um carro 4x4. Sim. Primeiro é o carro que a família tem. A gente não é muito preocupado com isso. A nossa ideia aqui é motivar as pessoas a saírem de casa com uma preparação para isso ser agradável. Então a gente vai mostrar aqui com a nossa avaliação o que o mercado oferece, o que cada parceiro nosso pode ter para determinado tipo de carro, e se não tem isso já, não tem o parceiro ou algum que não faça isso de qualidade, a gente desenvolve a solução para aquela família, para aquele carro, para aquele tipo de uso. Aquela família que tem o 4x4 às vezes não consegue pensar em como é que vai fazer essa viagem, como é que vai preparar tudo isso, como é que eu vou preparar o meu carro, aí que a gente entra. Essas soluções são desde puxar uma tomadinha USB lá no painel para ter um carregador de celular a mais, pode ser um bagageiro de teto exclusivo, pode ser um teto que abre do carro, pode ser um engate de carretinha para transportar um outro equipamento, de uma instalação de snorkel, de um desenvolvimento de cozinha dentro do carro, de uma verificação mecânica de taxar ele pronto para dia tal essa família vai viajar e ela sabe que o carro dela está pronto para aquele desafio que ele vai fazer com a família dele. Essa é o nosso rumo como Varone. A gente proporciona que todas as famílias saiam de casa, né? Que a gente não fique olhando só a viagem dos outros, né? Todo mundo pode ter a sua experiência fora de casa, a sua experiência no camping, a sua experiência numa expedição longa ou curta, todo mundo pode ter